Legado, no sentido figurado das coisas, muitas vezes é o que a gente deixa para as gerações seguintes, o que nós construímos e outros herdam. Mas tem algumas vezes, pelo menos quando se trata de inovação, onde o legado pode virar algo no sentido jurídico da palavra, como a última vontade de alguém prestes a morrer. Ou, nesse caso, a última vontade de uma empresa prestes a morrer. Por exemplo, se você já usou uma câmera fotográfica com filme, você lembra da Eastman Kodak. E eu falo lembra porque em janeiro de 2012, quando essa empresa tinha 131 anos de idade, ela pediu falência nos Estados Unidos. A marca ainda existe, mas não é a mesma empresa que inovou bastante, apostou em vender câmeras baratas e fazer o lucro em cima de consumíveis, como os filmes. A Kodak foi tão pioneira que já tinha uma câmera portátil que permitia tirar 100 fotos e mandar para revelar com eles ainda em 1881. Mesmo assim, ela não conseguiu competir com as câmeras digitais dos celulares, o que é bastante irônico, pensando que o que fez o Instagram ficar popular foram filtros que imitavam o efeito de fotos antigas tiradas com filmes como os da Kodak. Só que outras empresas que acabaram engolidas pela revolução digital, como é o caso, por exemplo, da Blockbuster, foram atacadas por concorrentes que tinham ou novas técnicas ou novas tecnologias, como a Netflix, que davam soluções que a Blockbuster não poderia adotar. É parte daquele ciclo de destruição criativa que muito se discute em novas tecnologias. Já a Kodak foi a própria inventora da câmera digital que tirou ela do mercado. A Kodak teria toda a condição de ter sido ela quem falia outras empresas se não fosse pelo seu legado. Eu voltei a pensar nesse dilema, no dilema de quanto uma cultura interna de uma empresa pode impedir a inovação com o lançamento recente de um outro carro elétrico, de uma outra startup de carros elétricos, que é a Rivian, que mal lançou o primeiro carro, que é a picape R1T, que nem começou a ser entregue ainda, mas a empresa já pode valer mais de 50 bilhões de dólares na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Mas deixando de lado esse hype de uma empresa que mal começou a existir e já estaria entre as montadoras com maior valor de mercado, você já viu o desenho da picape deles? Com aquela faixa de LED na frente e outra atrás, que parece um carro futurista desenhado em 1950 ou um carro retrô desenhado em 2050. O carro em si tem várias outras inovações, mas eu vou focar só no desenho, que me chama muita atenção por um motivo. Porque os carros, principalmente os carros elétricos, ainda devem ter um visual muito mais radical do que isso daqui para frente. Pensa no desenho de um Ford T feito em 1921. Agora compara ele com o desenho de um Mustang Mach-E, todo elétrico, que a Ford lançou 100 anos depois, em 2021. Parecem dois carros completamente diferentes, e são, mas eles seguem os mesmos elementos, com um farol de cada lado na frente e o espaço do radiador no meio, que é aquela grade que usa o vento na frente do carro para poder resfriar o líquido que vai resfriar o motor a combustão. O Mach-E é mais aerodinâmico, tem mais luzes no farol e fechou esse espaço do radiador porque precisa de bem menos resfriamento por ser um carro elétrico. Mas ele segue o mesmo esquema de um carro de 100 anos atrás, sem precisar disso. Faróis pontuais faziam sentido quando se usava uma lâmpada incandescente na lanterna. Só que por que não usar uma faixa de LED na frente toda, ou pelo menos na parte traseira toda, como o Rivian? A essa altura, principalmente nos carros elétricos, o desenho dos carros atuais segue muito mais como os designers mais velhos e como os compradores pensam que um carro deveria se parecer do que o que os materiais modernos realmente permitem fazer. Tem que vir uma empresa nova, como a Rivian, que para se diferenciar com uma postura de espera, o carro pode ser bem mais diferente do que a gente está acostumado, pode ter outros espaços internos, tem uma faixa de LED enorme na frente que até fica verde para sinalizar que o carro terminou de carregar. E isso tem muito a ver com o legado, com a cultura que um grupo forma ao redor de como as coisas precisam ser feitas. Uma cultura que persiste mesmo depois dessa cultura não condizer mais com a realidade não é bem uma exclusividade humana. Tem uma série de experimentos que são muito legais que foram feitos com macaquinhos Vervet em uma reserva na África do Sul que mostram como a cultura de um grupo ou de vários grupos
pode continuar influenciada por fenômenos bem depois desses próprios fenômenos passarem. Em um desses experimentos, colocaram pedaços de maçã para os macaquinhos comerem dentro de uma caixa. E essa caixa podia ser aberta de duas formas, ou levantando uma tampa, ou puxando uma gaveta. E aí acompanharam como que os bichos iam aprender a tirar a comida de lá de dentro e espalhar dentro do grupo deles a técnica que usaram para conseguir a comida. E adivinha como que a informação se espalha dentro de um grupo de animais sociais? A técnica que mais se espalhava, ou que se espalhava mais rápido pelo grupo, era aquela que os macacos com status mais alto aprendiam. Os macacos com mais status eram os mais observados e mais imitados pelos outros. Mas o que mais me surpreende é o quanto uma preferência pode persistir mesmo depois que tudo muda. Em um outro experimento, começaram a dar milho colorido de rosa ou de azul para vários grupos dos macacos dentro de caixas plásticas. E para cada grupo, o milho de uma cor específica, ou o azul ou o rosa, era tratado para ter um gosto amargo horrível. E aí cada grupo aprendeu a sempre comer uma cor só, já que nem adiantava tentar comer a outra. Aí os pesquisadores fizeram o quê? Deixaram de tratar o milho para dar gosto ruim, para ver se os macacos tentariam comer de novo a outra cor que aprenderam a descartar. Não foi o caso. Pelo contrário, quando um grupo aprendia a comer só o milho rosa, porque o azul era muito ruim, não tentavam mais comer a outra cor, mesmo quando a cor azul não era mais amarga. Cada grupo continuava com o seu legado de comer só a cor que aprenderam que era boa. Quem aprendeu a comer milho rosa, continuava comendo só rosa e desperdiçava metade da comida. E o mesmo para o azul. Até os filhotes que nasceram depois que pararam de alterar o sabor, aprendiam a comer só a cor que a mãe deles preferia. Uma vez formada essa cultura, ela continuava sendo propagada, mesmo depois do motivo dela ter sido criada já ter sido extinto. Dá até para imaginar um momento no futuro em que todos os macacos nasceram depois que a cor deixou de ser amarga e mesmo assim não tentariam comer a outra opção. E isso acontecia até quando apareciam novas ideias contrárias. Por exemplo, quando um macho que tinha aprendido a comer só o milho rosa saía do grupo onde ele aprendeu isso e mudava para outro grupo que só comia o milho azul, ele passava a comer o azul também, se conformava, e o bando todo seguia jogando metade da comida fora. A preferência de cor só não se manteve em um caso que eles encontraram, de um macho que preferia uma cor, chegou num grupo que comia outra, mas assim que ele entrou para o grupo, ele assumiu o posto de líder do bando. E aí, como líder, ele continuou comendo com a preferência que ele trouxe de onde ele veio. Esse legado resistente a mudanças, que persiste mesmo quando não é mais necessário ou adequado, pode ser o que impede a inovação de acontecer em uma empresa tradicional. Voltando para a Kodak. Lá foi onde se desenvolveu um dos primeiros sensores capazes de registrar fotos digitais. Ainda em 1973, o engenheiro Steve Sasson combinou um dispositivo de carga acoplada com 100 por 100 pixels que convertia a luz em sinais elétricos para poder capturar imagens em preto e branco que eram salvas em uma fita magnética gravada por um gravador de fita cassete. Uma câmera digital que tirava fotos e mostrava essas fotos sem precisar de filme ou papel antes do primeiro computador pessoal, algo revolucionário em quase qualquer outra companhia, mas não na Eastman Kodak, que tinha crescido baseada no modelo de vender filme de foto de papel e revelação. Com esse legado, uma câmera digital era um sacrilégio amargo demais. Como convencer quem viu as pessoas consumirem fotos impressas por mais de 100 anos de que elas gostariam de ver fotos em uma tela, especialmente em uma empresa que tinha o monopólio desse processo nos Estados Unidos, lucrando com o filme, com os reagentes, com as máquinas de revelação e até com o papel onde as fotos eram impressas. E os executivos da Kodak estavam certos até, pelo menos por um tempo. A gente precisou chegar em meio mundo com telas no bolso para a fotografia digital se tornar realmente popular com os celulares. O Sasson patenteou a sua invenção em 78 e continuou refinando a câmera digital por mais de 10 anos lá dentro da Kodak até chegar em um modelo portátil de 1,2 megapixels com cartão de memória em 1989.
Era uma câmera digital portátil antes das primeiras câmeras aparecerem desse tipo para consumidores nos concorrentes. E o departamento de marketing alegou que eles até podiam vender essa câmera, só que não estavam interessados porque isso poderia prejudicar a venda de filmes da companhia. Eles inclusive lucraram com as patentes de câmeras digitais, mas só foram entrar nesse mercado com as máquinas Kodak quando era tarde demais. E aí, 3 anos depois do Sasson receber a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação nos Estados Unidos pela invenção dele, a Eastman Kodak pediu falência. Por isso, muitas vezes, a inovação acaba vindo de empresas novas que foram criadas sem o legado, que impede de abandonar uma prática ou uma ideia que até podia ser inviável no passado, mas que no mundo moderno já poderia ser feita, ou ideias que podem gerar novas soluções que não vão desrespeitar os hábitos de membros de alto status do grupo que preferem fazer uma coisa mais tradicional. É assim que um aplicativo de fotos que foi lançado em poucos anos consegue acabar com empresas tradicionais, ou como a Rimac Automobile, que é uma montadora de carros esportivos elétricos criada em 2009 na Croácia, que é um país que nunca teve indústria automobilística, que em 2021 se fundiu e passou a tomar conta da Bugatti, que é a montadora francesa de 112 anos de tradição, que faz alguns dos veículos mais rápidos e mais caros do mundo. Afinal, quem é que vai desenvolver um motor e um carro que precisa de menos manutenção? Uma montadora nova ou uma montadora que tem milhares de profissionais que vivem de fazer manutenção de motores e carros? E aí a solução para muitas empresas grandes e tradicionais que já têm esse legado estabelecido lá dentro acaba sendo ou incorporar empresas novas, ou pelo menos incorporar as soluções que essas empresas adotam antes de serem soterradas por isso. A Ford, por exemplo, é uma das maiores acionistas da Rivian, provavelmente depois de aprenderem com a Tesla, que teriam que ter um pé bem mais firme dentro da inovação em veículos elétricos se quiserem continuar em pé no futuro. A Porsche, que é super tradicional, é dona de uma parte da Rimac e também vai aproveitar muitas das tecnologias que forem desenvolvidas para a Bugatti. E o Instagram, apesar de novo, incorporou filtros e stories que o Snapchat tinha desenvolvido tão bem. E agora, tanto o Insta quanto o YouTube correm para poder incorporar os Reels que explodiram com o TikTok. Até a Apple vem incorporando cada vez mais funcionalidades do iPhone no sistema operacional dos computadores, que a Apple tradicionalmente fabrica. E aí ela segue revolucionando os computadores portáteis usando as soluções que eles tiveram que desenvolver para os celulares mais novos. Tradição à parte, pelo menos na área de tecnologia, ainda tem muito milho gostoso que ninguém está sabendo aproveitar. E se você quer desenvolver as habilidades necessárias para poder inovar no mundo da tecnologia, demorou para você assinar a Alura Cursos Online de Tecnologia. Na Alura, os cursos são voltados para poder desenvolver habilidades fundamentais. Cada curso te dá o conhecimento em uma ferramenta, com uma técnica nova, o que vai turbinando o seu currículo e turbinando a sua capacidade de poder fazer as coisas. É por isso que a gente tem tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar por lá. Seja porque esses alunos conseguiram subir na carreira, mudar de área ou até mesmo entrar em um novo mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, vale também para ciência de dados, user experience, design, inovação, entre outras. Se você estava esperando o momento certo para decidir fazer isso, para poder renovar sua carreira, a minha dica é esperar a semana da Black Friday. A partir do dia 22 de novembro, eles vão fazer o maior desconto da história na Alura, então aguenta mais um pouco que vai valer a pena e, enquanto isso, vai pensando no que você quer criar. Aproveita, a gente sempre deixa o link da Alura na descrição do vídeo para você poder conhecer. Agora, se você quer acompanhar o legado de um casal de pais recentes perdendo a sanidade pouco a pouco por falta de sono nesse estado, aproveita, se inscreve aqui no canal, acompanha os próximos vídeos, tem muita história legal pra gente contar. Perdi meus poderes, gente, perdi. 10 horas da noite, isso era hora de começar a trabalhar e eu já tô desmontando. É uma vergonha.